família, como a gente já sabe, ela precisa ser a primeira educadora dos filhos. E é por isso mesmo que ela necessita zelar constantemente por esse processo, que é fundamental para um desenvolvimento sadio desses filhos, né? E é na família também que devem ser cultivados valores essenciais, como afeto, respeito, autoestima, responsabilidade, solidariedade e muitos outros. A escola simultaneamente é parceira essencial da família na construção desse ser em formação e também a família, não é verdade? Porque todos colaboram efetivamente para o crescimento intelectual, cultural, social, crítico, científico desta criança ou deste adolescente em formação. E eu estou conversando sobre família, a família sempre em pauta na escola, com Ascânio João Cedrez, que é pedagogo, filósofo e diretor do Colégio Marista Arquidiocesano aqui em São Paulo. Suzy, sim. Eu já posso partir direto para uma pergunta assim? Pronto, pode partir. Porque assim, eu tenho um amigo meu, sim, entendeu, amigo. Suzy? Não é você, amigo, né? Não é você. Amigo, que ele tem uma dificuldade assim, sim. Não é que ele não faz, não é que ele não faz a lição direito assim, sabe? Mas ele não conta pros pais que tem lição, né? Aí os pais não sabem que tem lição, aí quando vem do colégio lá uma semana depois, dizendo que não fez a lição, essas coisas assim, sabe? Então assim, é importante essa relação do pai com a escola para ajudar, para ter uma coisa saudável dentro de casa? Ah, por favor, Ascânio. A questão da comunicação entre escola e família, normalmente, quando a relação está bem tranquila com a criança, com o adolescente, que é o caso do seu amigo, provavelmente, a coisa rola bem mais simples, né? Ou seja, não precisa ficar fazendo uma triangulação, vai direto pelo aluno. Quando há alguma dificuldade, começa esse sintoma de deixar para depois, não fazer, não contar. Então, tem dois problemas que a gente poderia dizer. Um, em casa, de confiança, que eventualmente não está bem azeitada, e na escola também, porque a criança nem sempre deixa de fazer a tarefa porque não quer, porque é preguiçosa, às vezes ela está com dificuldade de aprendizagem mesmo. Então, você, neste caso que você está dando do seu amigo, você podia dizer para ele que ou ele revê num diálogo bem tranquilo com os pais em casa, se está tudo bem, se funciona a comunicação em casa, se ele confia nos pais, se os pais ajudam quando ele precisa e se a escola também está fazendo direitinho a tarefa dela. Então, tem os dois lados. Eu te poderia dizer que hoje a nossa escola tenta minimizar isso de duas formas. Primeiro, a agenda do aluno, ela é uma agenda hoje disponibilizada na internet, né? No portal do colégio. Então, o próprio aluno não precisa só ter a sua agenda pessoal, que é bem importante, mas ele tem onde consultar. A partir de uma determinada fase, ele consulta na internet e aí os pais também podem consultar. Ótimo! Né? Mas eu diria que o ingrediente inicial para o seu amigo lá é confiança nos pais e uma relação bem tranquila com a escola. A tarefa não é castigo, né? E muita gente ainda tem essa concepção de que a tarefa é... Estão querendo punição, me prejudicar, né? Eu vou ter trabalho em casa. É um jeito de fazer a escola marcar a vida da criança, aprofundar os conhecimentos. Claro. Não tem muito sentido hoje ficar simplesmente fazendo 300 exercícios da mesma coisa, mas a ideia da pesquisa é muito importante, a ideia do aprofundamento, a ideia de novos conhecimentos com os canais que nós temos, né? Hoje é impossível pensar numa tarefa de casa sem usar tecnologia, internet. Então, acho que todo mundo já percebeu que a internet tem problemas, mas tem muitas vantagens para a escola. Sem dúvida. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque o Teco e o Marcinho, eles precisam ter uma rotina de estudo onde a família deles também deve estar engajada. Como é que seria essa rotina de estudo onde a família poderia estar colaborando com o aluno? Aí depende do esquema de cada família. Hoje nós temos famílias que não têm a presença tão contínua, até, né, nós já temos hoje, por exemplo, o período integral bem grande, exatamente porque as famílias reconhecem que não teriam uma rotina ao longo dos dois períodos, né, de manhã e de tarde em casa, então a escola faz um pouco essa rotina. Então nós já trouxemos uma parte da rotina escolar, da rotina familiar para a escola. Então isso não é o que você perguntou. Agora, em casa,
quando existe alguém que acompanha, e é importante a qualidade desse alguém que acompanha, é estabelecer horários mais ou menos previsíveis. A criança, ela não tem que ter uma agenda de adulto, né? Então ela tem que fazer as suas coisas, né? Eventualmente com cursos, aprofundamento de línguas, de música, que é muito importante, de dança. Isso tudo faz parte de uma rotina. E organizar junto com a criança ou com o adolescente, essa rotina é fundamental, exatamente para a criança não se sentir vítima da agenda, mas ela protagonista desse processo. Então é bem importante que haja uma negociação e que também a gente não queira fazer com os filhos um processo meio de compensação, né? Tudo que eu queria fazer quando eu estava nessa idade, eu vou entochar, como diria o caipira, eu vou entochar a agenda da criança e aí ela fica cansada, estressada e tudo mais. Então, com moderação, organizar essa agenda e dizem os especialistas em neurologia que a tarefa de casa ou a matéria estudada num dia, preferentemente ela seja estudada no mesmo dia, Perfeito. Não na véspera, né? Então as crianças que aprendem isso, elas têm uma vantagem enorme. Cada dia tem a sua tarefa e o Evangelho, inclusive, eu acho que ele já antevia esse problema das tarefas de casa, ele diz assim, a cada dia basta a sua preocupação. Então, podendo usar o Evangelho, parafraseando o Evangelho, a cada dia basta a sua tarefa. A tarefa gerada pela aula deve ser trabalhada no mesmo dia, que é o melhor tempo para aprender aquela matéria, com a explicação do professor e o estudo do aluno. Perfeito, tá vendo? Teco e Marcinho, nada melhor do que assim que vocês chegam em casa, depois de dar uma descansada, brincar, ou refazer alguns exercícios, ou então os exercícios que foram dados relativos àquela matéria daquele dia, vai fazer vocês terem uma boa fixação, compreensão, e até vão perceber se entenderam mesmo ou não. Se não entenderam, no dia seguinte já pergunta para a professora. Olha como fica mais fácil estudar assim do que estudar tudo de uma vez só, num único dia antes das provas, não é verdade? Com certeza. Aproveitando uma deixa, que ele falou dessa questão assim que o boletim tá na internet, né? Sim. Hoje em dia... Agenda, eu achei muito massa, agenda. Agenda, né? Chiquésimo. Então, hoje em dia se usa muita rede social, né? Sim. Tem pai que acaba monitorando os filhos através do internet, com câmeras, né? Isso não acaba deixando muito pai folgado? Fala assim, já vi meu filho pelo vídeo, não preciso visitar ele na escola. Será que não corre esse risco também, essa questão da tecnologia, de prejudicar? Essa questão específica de acompanhar por imagem cria um problema muito sério. Existe uma clássica distinção entre o espaço de escola e espaço de casa. Quando a gente faz isso, de alguma forma está invadindo o espaço da escola como se fosse espaço da casa. Os papéis dessa criança que vai se emancipando ao longo da sua trajetória escolar exigem que a escola seja um espaço distinto da casa, para a saúde, inclusive, da criança, saúde do adolescente. Então, a comunicação entre a escola e a família não é para ser como se fosse uma xeretice, né? Claro. Uma invasão da privacidade no espaço, como também não se fará o contrário, ou seja, a escola não pode invadir o espaço da casa. Existem funções sociais que a criança tem que desenvolver e ser trabalhada no espaço da casa e existem desenvolvimentos, aprendizagens que acontecem no espaço da escola. A frase mais clássica nesse sentido é quando às vezes nós damos um feedback, um retorno para a família, uma conversa, e o pai ou a mãe saem com a frase, mas esse não é o meu filho. E a gente tem que completar a frase dizendo, esse não é o seu filho em casa. É verdade. Na escola ele tem outras relações diferentes, relações sociais, ricas, tão ricas quanto as de casa, mas são diferentes. Claro. Respeitar essa diversidade, né? Então, quando você diz da agenda, beleza. Quando fala de boletim, tudo bem. São informações objetivas que, de alguma forma, transmitem o resultado do que aconteceu na escola para a família, que, né, é responsável primeira pela educação da criança. Porém, essa questão de ver imagens, né? Vamos partir do exemplo que você deu, que a educação infantil é um lugar onde o cuidado da vida física da criança é muito agudo, né? Então, um berçário, vamos imaginar, nós não temos berçário, mas eventualmente vale o exemplo. Aí o pai confia mais ou menos na escola, né?
Portanto, ele quer ter certeza que o filho dele recebe alimentação, as fraldas são trocadas naquele momento, e aí, para a tranquilidade do pai, ou seja... Fica monitorando. Fica o tempo todo monitorando. Primeiro, deve ser um reality show muito interessante, né? Segundo, mostra que não há confiança naquela instituição. Né? Então, eu pessoalmente e a nossa instituição não acredita que deva ser assim. Nós temos que ter como escola qualificação profissional suficiente para que a família diga, olha, naquele momento essa minha filha, esse meu filho está sob responsabilidade de vocês e vocês têm a expertise, né, a profissionalização adequada para cuidar dele. Se essa relação de confiança não existe, porque imagina o contrário, né? Às vezes a gente sabe de algumas situações que acontecem nas famílias e a gente eventualmente pode questionar alguma coisa, mas não nos cabe como escola entrar no seio da família e questionar, só quando é alguma coisa, né, sério, né? Que seria relatável para um conselho tutelar, sim, mas ordinariamente tem que haver um respeito e uma reciprocidade da confiança entre escola e família, senão a gente cai num círculo vicioso que não tem saída. Com certeza. E eu queria que falasse um pouquinho sobre uma questão assim, às vezes você pode perceber que a família está sendo mais negligente com relação ao acompanhamento daquela criança, não está dando a devida atenção. Como é que a escola age quando ela percebe que um pai, uma mãe não está sendo atencioso como eles deveriam? Isso está prejudicando a criança. Chamam, pedem a eles que compareçam para conversar alguma coisa. Qual é a atitude? Nós temos frequentemente encontros com os pais, não só na crise, né? Certo. Então, felizmente, dentro da logística de acompanhamento que a família tem que dar, nós nós consideramos uma obrigação profissional nossa informar os pais periodicamente sobre esse andamento da criança na escola. A negligência, ela é tipificada inclusive no Estatuto da Criança e do Adolescente como uma das coisas mais perniciosas, né? Porque o acompanhamento, todo o monitoramento da educação de uma criança é a responsabilidade dos pais, e eles delegam um pouco isso a nós. Então, a negligência é uma palavra que a gente escuta no cenário educacional, tanto da família quanto da escola. A escola tem um ingrediente que é a educação coletiva, portanto a negligência ali ela tem repercussões maiores, até porque trabalha com grupos e tudo mais. No caso da família, vou lhe dar um exemplo clássico, né? A negligenciar na higiene da criança. Né? Crianças, às vezes, com problemas no cabelo, com problemas na limpeza, com roupas não adequadamente limpas e tudo mais. E aí, esse sintoma, se ele for, né, uma vez e nunca, né, como diz o outro, provavelmente fica mais fácil de dizer que houve um problema episódico e aí você só fica atento. Mas quando isso é permanente, você evidencia, é obrigação da escola alertar os pais diretamente. Então eles são chamados, orientados com muita delicadeza, porque sempre aquilo que mexe na obrigação do outro, né, naquilo que seria óbvio que o outro fizesse, você tem que ir com muita delicadeza. Normalmente as evasivas elas aparecem, mas a omissão dessa informação para a família seria uma negligência aí da escola. Então, quando chega a negligência, né, há casos históricos aí no mundo escolar de violência, e é interessante que, conversando com o pessoal de conselhos tutelares e assistentes sociais de redes grandes, a gente vê que hoje a negligência, que normalmente é vinculada à falta de educação dos pais, à falta de formação, ela é espalhada em todas as classes sociais indistintamente. Então, negligência, que poderia ser um outro nome de não amor, né, ela acontece muito comumente. E a escola tem que ser, nesse sentido, uma denunciadora. Em alguns casos, denunciar isto para a própria família, para que funcione como espelho, e eventualmente, quando não funciona, a nossa obrigação é denunciar, inclusive, para o Conselho Tutelar. Olha quantas coisas nós aprendemos. Muitas. Você gostou dessa entrevista? Adorei, viu, Suzy? Então pode assistir de novo. Pode sim, viu? Para quem quiser assistir de novo, viu, professora Sônia? Você foi maravilhoso, nos ensinou muita coisa. Até eu quero estudar na sua escola agora. Então, quem quiser assistir...
É fácil, é só entrar no nosso site paulinas.org.br ou através das redes sociais, Facebook ou YouTube. É isso mesmo. E também pode seguir a gente no Twitter, viu? Agora, se essas dicas todas estão aqui, não só desse programa, mas de todos os programas passados também. É só ir lá. Perfeito, vai e assista sim. Olha, professor, eu só tenho a lhe agradecer, viu? Foi maravilhosa a sua participação, eu tenho certeza que ajudou muita gente aí em casa a criar essa rotina para que a família possa participar mais da vida escolar dos filhos, mostrando quanto é importante e prazeroso aprender. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Suzy, pela oportunidade de partilhar. Obrigado, crianças, pela ajuda. Vocês na escola são fundamentais. A gente, escutando a vocês, certamente a gente vai fazer uma escola melhor para todas as crianças e jovens. É isso mesmo. Obrigado. Agora a gente vai rapidinho para o intervalo, que eu vou falar ali com os nossos queridos amigos para criar essa rotina escolar e voltamos já já com mais dicas de como a nossa família pode estar mais harmoniosa e feliz. Até já.